verso ele e fala, clama pelo reino de Deus, clama pelo reino a presença do Cristo ressuscitado A presença do Cristo é reconhecida. é reconhecida. O Evangelho é vida e poder. O Evangelho é vida e poder. A igreja significa comunhão trinitária. A igreja significa comunhão trinitária. A autoridade é um serviço. A autoridade é um serviço. A missão um Pentecostes. Missão Pentecostes. A liturgia um memorial e antecipação do mistério. A liturgia, o memorial e antecipação do mistério. Vou repetir. A liturgia é memorial A liturgia é memorial e antecipação do mistério. e antecipação do mistério. O agir cristão, O agir cristão, o melhor, o agir humano O o agir humano é divinizado. é divinizado. E agora repita: Espírito Santo, Espírito Santo, sem ti nada posso fazer. nada posso fazer. Senhor, Senhor, nunca retires de mim nunca retire a tua unção. a tua unção. Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer do que andar do que andar ou agir ou agir sem a tua presença sem a tua e presença, sem a tua unção. sem a tua unção. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos celebrando a festa de Pentecostes. Mas antes de falar de Pentecostes, gostaria que nós fizéssemos um pequeno passeio pelas Sagradas Escrituras. Nestes dias de Pentecostes, nós ouvimos muitas pregações, muitos textos da Sagrada Escritura sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é a vida de Deus agindo em nós. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas como diz a beata Helena Guerra, que uma grande mulher do Espírito Santo, lá da cidade de Lucca, na Itália, tive a graça de conhecer quando estava na Itália. Passei um dos meus aniversários, não vou falar qual foi a data do aniversário, para vocês não descobrirem a minha idade, hein? Passei um dos meus aniversários lá, dentro do convento da beata Helena Guerra, e ela diz nos seus escritos, até estou aqui com um dos livros da beata, temos até... Esse livro está reeditado pela editora Canção Nova, Pensamento de Fogo. Ela diz: como gostaria que o Espírito Santo de Deus fosse mais conhecido. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Pai, mas poucos de nós fazemos ainda a experiência com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É lógico que a Trindade não se divide. O Pai nos conduz ao Filho, o Filho nos conduz ao Espírito. O Espírito Santo de Deus, como dizia hoje de manhã, Ele não nos espiritualiza, o Espírito nos cristifica, o Espírito nos conduz, é direção a Cristo. O Espírito Santo de Deus tem esta graça de nos levar ao amor a Cristo, à igreja. Mas se nós olharmos, irmãos, a presença do Espírito Santo desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo, como diz lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois, se nós pegarmos algumas passagens do Antigo Testamento, o Espírito de Deus escolheu algumas pessoas. Veja, o Pentecostes não tinha acontecido, o Verbo não tinha se encarnado, mas o Espírito de Deus escolheu alguns homens, algumas mulheres, para alguma missão. Por exemplo, Êxodo capítulo 31, versículo 3, Bezaleel. Quem era Bezaleel? Um artesão. E diz a palavra assim: enchio do Espírito de Deus, sabedoria, habilidade e conhecimento para qualquer trabalho. Para qualquer trabalho eu o enchi do Espírito de Deus, não somente para a missão, falando em missão dentro da igreja, não, porque nós precisamos do Espírito de Deus para vivermos no mundo. Nós precisamos do Espírito de Deus para sermos bons profissionais. Documento de Aparecida fala que você que é leigo, precisa ser testemunha no mundo de hoje, precisa ser testemunha da graça de Deus. Depois, Números capítulo 27, versículo 18, 23, a unção dada a Josué. Toma Josué, filho de Num, homem de grandes qualidades, impõe a mão sobre ele.
Depois impôs as mãos sobre ele e passou-lhes o cargo, como o Senhor tinha dado a Moisés, a imposição das mãos, e ali foi dada a unção a Josué. Depois nós temos a unção dada a Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 34. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. É bonita essa expressão. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Deus confiou a Gideão, que se sentia pequeno, se sentia incapaz. Deus confiou a Gideão uma missão, mas ele precisava da força do alto. E a força do alto foi o quê? Foi o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Depois o Senhor continua escolhendo homens e capacitando estes homens. Jefté, Juízes 11, 29. O Espírito do Senhor desceu sobre Jefté, que atravessou Galaade e Manassés. Passou dali até Masfa de Galaade, onde marchou contra os amonitas. O Espírito de Deus veio sobre Jefté, e ele, ungido pela força do alto, conseguiu derrotar o exército inimigo. O Espírito de Deus que veio sobre Saul, 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor virá sobre ti, e profetizarás com eles, e ele te transformará em outro homem. O Espírito de Deus que o transformará no quê? Num outro homem. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Nós estamos fazendo aqui um pequeno passeio pelo Antigo Testamento, porque havia a promessa do grande derramamento do Espírito. Depois a unção de Davi, 1 Samuel 16, 13. Samuel tomou o chifre com o azeite e ungiu a Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. São bonitas essas expressões do Antigo Testamento, que o Espírito de Deus toma conta dos seus escolhidos. O Espírito de Deus apodera-se dos seus escolhidos. O Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Depois, a promessa do Espírito Santo, do grande derramamento do Espírito Santo, e que está lá em Joel capítulo 3, e que nós conhecemos, a promessa de que chegaria um tempo em que o Espírito seria derramado, jovens teriam visões, anciãos profetizariam, está lá em Joel capítulo 3. Mas Isaías capítulo 11, versículo 2, e também 42, 1, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Apenas, irmãos, uma pequena introdução do Antigo Testamento para falar que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas e ele acompanhou os homens de Deus. O Espírito de Deus estava ali, mas ainda não tinha se manifestado poderosamente. Depois, nós vemos a presença do Espírito já no Novo Testamento, o Espírito que gera o Cristo. Maria recebe o anúncio do anjo. Como acontecerá isso? Ela pergunta para o anjo. O Espírito de Deus virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Após o nascimento do menino, nós vemos em Mateus capítulo 3, versículo 16, Marcos 1:10, depois que Jesus foi batizado, logo saiu da água, eis que os céus se abriram, e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. O mais interessante, Jesus ele é batizado no Jordão, e após o batismo de Jesus no Jordão, nós estamos em Mateus 3,16, em Mateus capítulo 4, versículo 1, logo após, Jesus é conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto. Jesus recebe o Espírito, ele é batizado no Jordão,
E aí ele vai para o deserto, conduzido com o Espírito, ou melhor, pelo Espírito. Isso é muito interessante para nós. Se você está passando pelo deserto, se você está vivendo o deserto, não viva o deserto somente por viver. Viva o deserto na presença de Deus. A aridez espiritual está te forjando para que você se fortaleça mais ainda, para que você se torne um homem mais de Deus, uma mulher mais de Deus, porque o que aconteceu com Jesus, ele venceu o mal no deserto, na força da palavra e no poder do Espírito, porque diz a palavra, logo após, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, para ser posto à prova pelo diabo. Jesus volta do deserto com a força do Espírito Santo, Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus vai para o deserto na força do Espírito. Jesus volta do deserto fortalecido pelo Espírito. Olhe que bonito. O que Jesus está nos ensinando hoje, no Pentecostes, que o deserto nos fortalece. A aridez espiritual nos fortalece, se nós vivemos na graça de Deus. Jesus volta, Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. Na sinagoga, recorda Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar um ano da graça da parte do Senhor. Depois, irmãos, nós vemos nos evangelhos, o evangelho de João, Jesus, no diálogo com Nicodemos, dá uma ordem, é necessário para vós nascer do alto. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. João 3,5. Ele é a fonte que sacia toda sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E aí capítulo 14, 15, 16 de João, Jesus promete algo a nós. Jesus promete o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, que Ele enviaria sobre nós um outro Consolador, porque Ele é o primeiro Consolador. Ele enviaria sobre nós o Consolador. Jesus, irmãos, Ele ressuscita, permanece em nosso meio. Nós ouvimos hoje, no Evangelho de hoje, Jesus, Ele ressuscita, sopra sobre, ou melhor, a primeira coisa que Ele diz, a paz esteja convosco. Primeiro fruto do ressuscitado é, a paz esteja convosco. E depois Ele sopra o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, e institui o sacramento da penitência. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles lhes serão retidos. E Jesus permanece 40 dias como ressuscitado no meio do povo. Muitos falam de uma quaresma com o ressuscitado, porque se nós lemos aqui, no capítulo 1 de Atos, no versículo 5, diz assim, ou melhor, versículo 3, 1:3, depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Jesus então, Ele fica como ressuscitado, aparecendo aos discípulos 40 dias, e aí Ele promete que Ele subiria aos céus, para enviar o Espírito Santo, a ascensão do Senhor, e Ele permanece por 10 dias, intercedendo lá no céu, para que o Espírito Santo viesse sobre a face da terra, para que essa promessa que está em Atos, aqui no capítulo 1, versículo 5, não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. Depois, no versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo,
que virá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Jesus sobe aos céus, Maria e os apóstolos estão no cenáculo, versículo 14 do capítulo 1. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. E eles estavam nessa expectativa. Toda a promessa do Antigo Testamento, dos Evangelhos, somente os 3 capítulos, 14, 15, 16. E João, a promessa do Paráclito vai se cumprir no dia de Pentecostes. Veja, Jesus estava no meio deles, como ressuscitado. Jesus apareceu no meio deles, mas mesmo assim, irmãos, eles ainda não tinham feito a experiência verdadeira do ressuscitado na vida deles. Eram homens que estavam ali com medo. Se nós pegarmos a vida dos apóstolos, a vida de Pedro, estavam ali, mas ainda não tinha tocado na promessa de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus veio, como está aqui em Atos, a leitura de hoje, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um ruído, um vento forte, que encheu toda a casa onde se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia expressar. A experiência do Pentecostes na vida dos apóstolos foi um novo tempo na vida deles. Ali começou, irmão e irmã, a missão da igreja. Pentecostes é início da missão da igreja. Só pegar aqui certo para eu não falar o que não devo, Pentecostes é começo de novo tempo, começo da era da igreja, início da missão da igreja, inauguração da parousia, antecipação do reino e integração ao corpo de Cristo. Esses homens de Deus, essas mulheres de Deus que estavam ali, irmãos, após a experiência do Pentecostes, um tempo novo começa. Se nós pegarmos o discurso de Pedro, no versículo 14, Atos 2, versículo 14, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. O mesmo Pedro que em João 21 tinha negado, ou melhor, tinha voltado a pescar, o mesmo que tinha negado Jesus, o mesmo que disse que amava Jesus, mas quando Jesus precisou ali do testemunho dele, ele não teve coragem de testemunhar, volta para a sua vida. O mesmo Pedro que Jesus tinha confiado a igreja a ele, o mesmo Pedro, agora experimentando a força de Deus. Diz a palavra, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Há uma transformação espiritual que acontece na vida do homem que experimenta o Espírito Santo de Deus. O homem pode estar prostrado como estava Pedro, talvez com medo como muitos deles estavam, mas a experiência da graça de Deus levanta o ser humano, restaura, tira da prisão, tira da prostração. Interessante, documento da Aparecida diz assim: Jesus, no começo da sua vida pública, depois do seu batismo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para preparar-se para a sua missão. E com oração e jejum, discerniu a vontade do Pai e venceu as tentações de seguir outros caminhos. Esse mesmo Espírito acompanhou Jesus durante toda a sua vida. Uma vez ressuscitado, comunicou seu Espírito vivificador aos seus. A partir de Pentecostes,
número 151 do documento. A igreja experimenta de imediato fecundas erupções do Espírito, vitalidade divina que se expressa em diversos dons e carismas, e variados ofícios que edificam a igreja e servem à evangelização. Por estes dons do Espírito, a comunidade estende o ministério salvífico do Senhor, até que Ele venha de novo e se manifeste no fim dos tempos. O Espírito na igreja forja missionários decididos e corajosos. O Espírito Santo de Deus, diz o documento, forja missionários decididos e corajosos como Pedro e Paulo. Indica os lugares que devem ser evangelizados e escolhe aqueles que devem fazê-los. O Espírito Santo de Deus, Jesus, nos transmitiu as palavras de seu Pai, e é o Espírito que recorda à igreja as palavras de Cristo. Já desde o princípio, os discípulos haviam sido formados por Jesus no Espírito Santo. E é na igreja o mestre interior que conduz ao conhecimento da verdade total, formando os discípulos missionários. Irmão, a experiência do ressuscitado, quem faz a experiência do cenáculo, não permanece mais o mesmo. Quem entra na sala do cenáculo, e entrar na sala do cenáculo é fazer a experiência do batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, irmãos, nós carinhosamente falamos efusão do Espírito, para não confundir com o batismo sacramental, que fomos batizados uma única vez e recebemos os dons do Espírito. O Espírito está em nós. Quando nós pedimos o Espírito, quando nós clamamos o Espírito, nós estamos pedindo o Espírito Santo. Afervora o meu coração. Espírito Santo, revitaliza a minha vida. Espírito Santo, eu não posso viver esta vida morna, essa mornidão espiritual. Eu não posso ser um cristão mais ou menos. Eu não posso ser um cristão morno. Não, Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre a minha vida. A experiência do cenáculo, irmão e irmã, surge algumas coisas dentro de nós. Quem faz a experiência do cenáculo, primeira coisa que surge, amor a Jesus. Amor apaixonado a Jesus. Quem é batizado no Espírito Santo traz um amor louco por Jesus, por querer dar a vida por Jesus. Amor à palavra de Deus. Você que é batizado no Espírito, você que faz uma experiência do Espírito Santo na sua vida, você traz, nós, um amor profundo pela palavra de Deus. Não tem como ser batizado no Espírito Santo se não amar a palavra de Deus. Porque por meio da palavra de Deus, nós conhecemos o Cristo. Nós somos renovados na nossa vida espiritual. O homem de Deus que é batizado no Espírito, ele tem intimidade com a palavra de Deus. Como está o seu compromisso e a sua experiência com a palavra de Deus? Quanto tempo você tira para ler a palavra por dia? Quanto tempo você tira para o WhatsApp? Para os 500 grupos que nós temos, de família, de trabalho, de comunidade, de um monte de coisa, não é verdade? Que eu também tenho, você tem, e a gente não dá conta. Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem e tal, não é? A experiência do batismo no Espírito traz a nós amor à igreja e seus ensinamentos. Um monte de carismáticos que abandonaram a igreja, fundaram outras igrejas. Eram de grupo de oração, fundaram outra igreja. Ou tem carismático, não sei se vocês sabem, tem carismático, meia boca, que vai para o grupo de oração e espera do lado de fora
Pasmo, espera do lado de fora da igreja, acabar a missa, aí quando acaba a missa, para ele entrar na igreja e fazer o grupo de oração, mas ele não participa da missa. Tem carismático por aí, de grupo de oração, que está indo em outras igrejas para buscar unção. O batismo no Espírito Santo, irmãos, desperta em nós amor à igreja, amor a seus ensinamentos, amor à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ao catecismo da igreja, porque quem faz uma experiência da graça de Deus, irmão, você sabe o que eu estou falando, você que está aqui, você que nos acompanha, quem faz uma experiência de Deus na sua vida, aquela experiência marcante, aquela experiência que não tem como explicar para as pessoas, que um dia nós éramos de um jeito, depois do dia que nós experimentamos o Espírito na nossa vida, o batismo no Espírito, a vida não ficou diferente, sim ou não? Não foi mudada? A experiência com Deus, a experiência com a palavra, não é algo mágico, mas é Deus que entra na nossa vida e nos toma por inteiro. Lógico que existe depois a batalha espiritual, a cruz, mas este amor por Deus e pela igreja de nosso Senhor. Depois, desejo de testemunhar Jesus, Ele mudou a minha vida e pode mudar a sua também. O homem de Deus que experimentou da graça de Deus, que experimentou esta graça do Pentecostes. Gente, Pentecostes é o início da missão da igreja. Nós vivemos a era do Espírito na igreja. A nova era para nós cristãos é a era do Espírito, é a era da graça de Deus. Nós vivemos o tempo da graça na igreja. Desde Pentecostes até a volta de Jesus, você, eu, nós vivemos a era da bênção na igreja, a era da graça, a era do Espírito Santo. É isso que a igreja fala. Até a volta de Jesus, nós somos chamados a viver na graça de Deus. E quem não vive na graça de Deus sofre. Quem busca outras coisas sofre. Amor à igreja, amor aos fundamentos da igreja, testemunhar Jesus, desejo de comunicar Jesus. Ele mudou a minha vida e porque mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Hoje, nesse dia, irmãos e irmãs, nós vamos logo mais, no final da missa, nós vamos apagar o círio pascal. E no rito de apagar o círio pascal, tem uma parte do rito que é fantástica, porque saindo daqui, você é impulsionado pela graça de Deus, impulsionado pelo Espírito, e eu quero dizer uma coisa, irmão e irmã, a você. Hoje começa um tempo novo na sua vida, amém? Quem crê, diga amém. Não, esse amém foi muito fraco. Amém. Hoje começa um tempo novo na sua história, amém? Hoje começa um tempo novo no seu matrimônio, amém? Porque Pentecostes é tempo de vida nova. Pentecostes é tempo de recomeço. Pentecostes é tempo de levantar a cabeça, de não parar mais. Se você estava afastado do grupo de oração, volte agora para o grupo de oração. Não volte por causa das pessoas, volte por amor a Jesus Cristo, volte por amor à igreja, volte por amor às almas que precisam ser salvas. Se você estava afastado, talvez afastado da pastoral, você que era catequista, estou cansado, desanimado. Como que você está? Estou levando, empurrando com a barriga, aí já deixa a barriga crescer mesmo, né? Para empurrar de vez, né? Estou levando, estou empurrando com a barriga. Não!
Não é as coisas que te empurram você, é Deus que te conduz. Você era catequista, estava desanimado pela incompreensão do seu pároco talvez, ou do coordenador da pastoral, que não agradeceu o trabalho que você fez, ou não elogiou alguma coisa que você fez. Deus está vendo o trabalho, Deus está vendo o seu esforço. Volte agora com mais desejo de evangelizar os jovens, adolescentes que precisam de você como catequista, que precisam que você volte agora, e bons catequistas, não catequistas que vão falar bobagem, que vão ensinar coisas que não devem para os jovens, catequistas que vão ensinar as coisas da igreja, coisas boas. Volte agora com desejo de ensinar a juventude, as crianças, as coisas boas de Deus, sobre o que é certo, sobre o que é errado, os mandamentos da lei de Deus. Volte com amor à igreja, volte com desejo de trabalhar na pastoral da saúde, no apostolado da oração. As senhorinhas do assim, eu falo senhorinhas que são a maioria, né? Mas tem gente nova também, né? Do apostolado da oração, que trabalho bonito que vocês fazem, rezam pela igreja. Eu não entendo como que tem padres que não acolhem o apostolado da oração na igreja. Eu não entendo. Vocês só fazem o bem, vocês rezam pelos padres, rezam pela igreja, estão lá intercedendo, estão todas as sextas-feiras lá, fazendo a hora santa. Trabalho que você... Volte agora com mais desejo ainda de evangelizar, de ser de Deus. Para o grupo de oração, ai, não me entende, não me compreende no grupo de oração, vai e faz o trabalho mais simples, Deus está vendo. O que o Sírio diz, o rito do Sírio? Diz assim: hoje, uma parte do rito, no dia de Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o Sírio é apagado. Este sinal nos é tirado, também porque, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, e cheios do fogo dos dons do Espírito Santo, agora devemos ser nós, luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo, em meio aos irmãos, para guiá-los no êxodo em direção ao céu e à terra prometida definitiva. A partir de hoje, irmão e irmã, este Sírio aqui vai ser apagado. Em todas as igrejas, na última missa, esse Sírio vai ser apagado. Presença do ressuscitado em nosso meio. Esta luz que vai ser apagada precisa estar acesa agora no seu coração. Precisa estar acesa agora no meu coração. E ao sairmos dessa missa, incendiados pela presença de Deus, porque Santo Efrem fala: aquele que come o meu corpo, está aqui, vou falar, aquele que come o meu corpo, come também, aquele que come com fé o meu corpo, come fogo e espírito. Tomai-os e comei a todos, e com ele comei o Espírito Santo. De fato, é verdadeiramente o meu corpo, a quem come, e quem come viverá eternamente. Quando você comunga, segundo Santo Efrem, você comunga do Cristo vivo, mas você comunga também do fogo santo de Deus. Olha que bênção, que graça. Você comunga, por isso que eu disse, aqueles que vão ao grupo de oração e não vão à Santa Missa, espera a Santa Missa acabar para entrar ao grupo de oração, não entenderam nada. Não entenderam nada o que é ser de Deus, o que é ser católico, porque quando eu comungo da Eucaristia, é o fogo do Espírito Santo que entra na minha vida, incendeia o meu coração e me dá desejo de morrer por amor a Jesus, ao Evangelho, à palavra de Deus. Hoje, quando você voltar para a sua casa, volte para a sua casa como este homem, mulher, jovem, incendiado, como esse Sírio Pascal, incendiado pelo fogo santo de Deus, pela unção. Não viva um Pentecostes de qualquer jeito,
Não seja mais um Pentecostes na sua vida. Eu falei, não falei por falar não. Que comece um tempo hoje, novo na sua vida hoje, e que comece mesmo, irmão. Jovem, volte para sua casa com o desejo de talvez começar um grupo de jovem, e se existe um grupo de jovem, de botar fogo no grupo de jovem lá na sua paróquia. O desejo de evangelizar, de viver a castidade, de viver a santidade. E se Deus está te incomodando para uma vocação, para de enrolar Deus. Talvez Deus esteja te chamando hoje para uma vocação sacerdotal. Meu encontro com Deus foi com 24 anos. Ia cometer uma loucura, eu ia casar, gente. Olha que loucura. Quase 2 anos de namoro. Loucura, né? Eu falo que em casa nós somos em 9, só um inteligente, os outros casaram. Brincadeira. Minha família é abençoada, graças a Deus. Somos em 20, somos em 9 irmãos, tenho 20 sobrinhos. 6 sobrinhos já têm filhos. Deus, irmão e irmã, pode incendiar a sua vida, levar você para sua casa hoje e mudar os rumos da sua história. Como eu disse, meu encontro com Deus foi nessa época. E depois Deus começou a me chamar para... Eu não queria ser padre. Tinha até alguns pontos de interrogação com relação ao ministério sacerdotal. Mas Deus me chamou para este ministério. E se Deus está te chamando hoje, se você perguntar para esses jovens ali, tudo mal acabado que estão aqui do lado, no bom sentido, são meus irmãos, meus amigos, esses seminaristas que estão aqui, pergunta se eles são tristes, se eles são infelizes por estar dando a vida para Deus. Estou falando da vocação sacerdotal, pode ser a vocação religiosa, pode ser a vocação aqui na Canção Nova ou numa comunidade. Para de enrolar Deus, decida por Ele hoje. Deus não nos tira nada, Deus nos dá tudo e muito mais. Eu deixei muitas coisas, inclusive o meu carro rebaixado, cheio de som que eu tinha, mas não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Deus nos dá muitos pais, mães, irmãos, filhos. O projeto era ter só 3 filhos. Imagina, gente, limitar. Deus me deu muito mais. Decida hoje por Deus. Decida dar um passo talvez na sua vocação. Mas decida também viver um matrimônio santo, uma família santa. Como é bonito uma família santa, que luta para viver no mundo de hoje, que luta para viver o Pentecostes dentro de casa, que luta para ser fiel, que ensina os filhos. Ontem ainda almoçava lá com a Gabi, do Emanuel. Emanuel está em peregrinação. Sebastião, gente, com 2, acho que o Sebastião está com 2 anos, 2 anos e meio, não lembro. Acho que é isso. Sebastião rezando a Ave Maria, gente. Filho da Gabi. Reza tudo meio errado, reza, começa, não termina direito. Mas olha que bonito, as famílias ensinando. Isso é muito santo, isso é muito sagrado. Ensinar os filhos já desde pequenininho, isso é viver Pentecostes dentro de casa. Levar os filhos para a igreja, ensinar as crianças. Vamos pedir esta graça de Deus, vamos ficar de pé. Existe um jovem que aprendeu a pedir o Espírito Santo quando ele tinha 12, 13 anos de idade. Diz que ele tinha muita dificuldade nos estudos, principalmente na matemática. E o seu pai chegou para ele e disse assim: olha, eu vou te apresentar esta oração, e você faz esta oração, que esta oração vai te ajudar nos estudos. E ele começou a fazer esta oração todos os dias. E é a oração do Veni Creator. Vem, Espíritos Criador, visitai as almas dos fiéis. E ele fala no seu testemunho que nunca mais ele deixou de fazer esta oração. Todos os dias ele fazia e fez esta oração. Sabe quem é esse jovem? Papa João Paulo II.
desde os seus 12 anos de idade, começou a experiência dele com o Espírito Santo. Por isso que ele se tornou São João Paulo II, grande amigo, grande colaborador da renovação carismática católica também, deste mover do Espírito, porque com 12 anos de idade ele descobriu que o segredo, irmãos, é pedir o Espírito Santo todo dia. O segredo para nós vencermos a nós mesmos, as nossas limitações, vencermos os nossos limites, fracassos, para irmos além, é dizer: Espírito Santo, me conduza. Todas as manhãs acorde e diga: Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, ilumina o meu dia. Essa intimidade que a beata Helena Guerra fala no livro, nós precisamos ter com o Espírito. Espírito Santo, me ilumina. Espírito Santo, me conduza. Espírito Santo, conduz meu dia, as minhas atividades, meus projetos, meus sonhos, a minha família. Você verá que a sua vida será diferente, porque você estará colocando Deus na sua vida, o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós estamos no cenáculo, estamos na presença de Deus. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós, vem renovar, Espírito, vem incendiar, Espírito, vem, Espírito Santo, vem, fogo do alto, vai pedindo ao Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, vem me renovar, vem fazer nova todas as coisas. Espírito Santo, eu preciso, nesta missa de Pentecostes, eu preciso ser incendiado por Ti, Espírito. Vem, Espírito, como veio sobre os apóstolos no cenáculo. Vem, Espírito Santo, como veio sobre Maria. Vem, Espírito Santo, como veio sobre os apóstolos, e ali começou um tempo novo na igreja, a missão da igreja, e o fervor, a unção, a graça, homens, mulheres, com o desejo do martírio, com o desejo de dar a vida, com o desejo de morrer por amor a Jesus. Espírito Santo, vem com parresia, vem com destemor, vem com unção, nos dando coragem, nos dando ânimo, nos dando força para ir além. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, cantemos. Como a sarça queimava sem se consumir, arde o fogo do Espírito, arde o fogo do Espírito Santo em mim. Como a sarça queimava sem se consumir, arde o fogo do Espírito, arde o fogo do Espírito Santo em mim. Ergue o seu braço, incendeia, incendeia, incendeia. Espírito de Deus jamais, jamais se apagará. Incendeia, incendeia, incendeia. Espírito de Deus jamais, jamais se apagará. Início, como a sarça queimava sem se consumir, como a sarça queimava sem se consumir, arde o fogo do Espírito, arde o fogo do Espírito Santo em mim. Como a sarça queimava, como a sarça queimava sem se consumir, arde o fogo do Espírito, arde o fogo do Espírito Santo em mim. Então deixa incendiar, incendeia, incendeia. Espírito de Deus jamais, jamais se apagará. Incendeia,